E aí, pequeno investidor, tudo certinho? Vamos comprar barato? Hoje a gente vai analisar aqui a nossa queridinha Fleury, código de negociação FLRY3. De início eu já peço a curtida de vocês, precisamos das curtidas para o nosso canal ser divulgado pelo YouTube e a gente poder crescer, tanto em número como em qualidade também das nossas análises. Fica aqui também o disclaimer de que as ações aqui analisadas não são de forma alguma indicativos de compra ou de venda de ativos. Os estudos aqui realizados são apenas a minha percepção pessoal de acordo com os meus critérios para aquisições de ativos para minha própria carteira de ações. Ok, gente? Vamos lá, sem mais delongas. Fleury. Vamos começar aqui com a nossa análise do histórico de números dela. Tá? A gente começa aqui em 2009, que ela tinha uma receita líquida de 770 milhões, passa para 2019 com 2,8 bilhões, ou seja, multiplicou em 4 vezes nessa última década a receita líquida da empresa, crescimento anualizado de 13,9%. O EBITDA sai de 156 milhões para chegar a 831 milhões, crescimento anualizado de 18,2%, ou seja, ela tanto cresceu em receita líquida, né, de uma maneira bem expressiva, 4 vezes, como ela cresceu também de maneira expressiva no EBITDA, ou seja, a sua eficiência acompanhou a arrecadação de receita. E de maneira, inclusive, mais expressiva, 18,2%. Né? Isso aqui é muito interessante. A margem EBITDA aqui sai de 20,3% em 2009, chegando a 29,3%. É isso aqui que a gente está falando, crescimento da eficiência em manter esse dinheiro na empresa. Então, ela tem uma taxa anualizada aqui de crescimento de 3,7%. O EBITDA sai de 148 milhões e chega em 2019 a 522 milhões, crescimento anualizado também de 13,4%. Todos números muito expressivos. Margem EBIT aqui sai de 19,2 em 2009, chegando a 18,4 em 2019. Bem estável, né? Um decréscimo aqui de 0,4%, mas nada que destoe, né? Ela se mantém aqui, tem um núcleozinho que tem um desempenho um pouco pior aqui no meio, mas faz parte da atividade da empresa e ela se recupera de 2016, 17, 18 e 19 muito estável com esse EBIT. O lucro sai de 83 milhões em 2009 e chega a 314 milhões em 2019, crescimento anualizado de 14,2%, ou seja, ela aumenta em receita, aumenta em EBITDA e consegue isso aqui transformar esses números também em lucro líquido, crescendo uma taxa expressiva de 14,2%. A margem dela sai de 10% em 2009, chegando a 11,1% em 2019, ou seja, crescimento de 0,3%. Um crescimento tímido, mas a gente não tem um crescimento vertiginoso da margem de lucro, só que a gente consegue assistir aqui que a gente tem alguns anos mais problemáticos, aí tem que estudar o case da empresa, se é questão de investimentos, porque ela vem crescendo muito ao longo da última década, né? 4 vezes a receita dela, então ela vem se expandindo, fazendo aquisições. Só que se a gente for olhar a década inteira, ela está muito estável, né? Ela não consegue disparar essa margem, mas ela mantém uma margem estável, né? O lucro se mantém crescente e a margem de lucro se mantém estável. Isso é interessante, isso é muito bom. Patrimônio líquido, ela sai de 846 milhões em 2009, chegando a quase chegando a mais de 1,7 bilhões em 2019, né? Um crescimento de quase 1 bilhão, bem vertiginoso, uma taxa anualizada de 7,5%. O ROI, o que é que ela rentabiliza em cima desse patrimônio líquido, né? Ela tem uma margem aqui de 9,8 em 2009 e em 2019 ela dobra essa margem aqui para 18,1, crescimento anualizado de 6,3%. E a gente aqui assiste que desde 2016 essa margem ganha um número expressivo e vem crescendo, e nos últimos 3 anos ela se mantém bastante estável, né? Uma empresa muito redonda. O payout dela em 2009 7,42%, todos os anos ela distribui dividendos aqui para o pessoal, e em 2019 no acumulado tem agora 80%. A média dos últimos 10 anos é de 81,5%. Payout bem alto, né? Então ela entrega crescimento e entrega payout aí para vocês. Muito bacana. Então ela sai aqui de 35 milhões em 2009 e chega a 251 milhões distribuídos em dividendos por seus acionistas, crescimento anualizado de 21,8%, número bastante expressivo. Ou seja, maior do que o crescimento do lucro, né? Ela vem crescendo aqui, qual o crescimento anualizado do lucro líquido? 14,2%, e o crescimento do payout aqui, 21,8%. Ela vem melhorando
a sua política de distribuição de dividendos ao longo dos últimos anos. O fluxo de caixa operacional sai de um número negativo, né, muito ruim isso aqui, só que a gente vê que é algo não recorrente, né, é em um ano. A partir de 2010 ela já torna isso aqui positivo, 98 milhões, chegando a 739 milhões em 2019, crescimento anualizado de 25,2%. Já o CAPEX sai de 8 milhões em 2009, chegando a 273 milhões em 2019, crescimento anualizado de 42,3%. Por que esse crescimento desse CAPEX é tão grande? Porque ela é uma empresa que se expande muito. Então ela acaba comprando muito, fazendo aquisições, novos maquinários, enfim. E esse gasto se torna um gasto crescente na empresa. Tá bom? Só que a gente vê que ela mantém sob controle, 739 no fluxo de caixa operacional, 273, 701. Né? A gente vê que o número do fluxo de caixa operacional é sempre maior do que o CAPEX. Então isso aqui não é preocupante. Tá? A gente vê aqui o fluxo de caixa livre, tirando esse primeiro ano. Ele parte aqui em 2010 de 39 milhões, chegando a 466 milhões. É disso que eu estou falando. O fluxo de caixa operacional compensa esse crescimento do CAPEX. Ele suporta ele de maneira tranquila. Então ele tem aqui 31,7% de crescimento anualizado. O caixa sai aqui de 543 milhões em 2010, chegando a 463 milhões em 2019. Né? O caixa não vem crescendo, mas a empresa sempre tem dinheiro em caixa. No momento que ela faz essas aquisições, ela deve se desfazer de alguns valores, como aqui, mas ela sempre tem dinheiro sobrando em caixa, talvez para manter a sua expansão. Né? Então o caixa aqui vem decrescendo 1,8% em taxa anualizada. Ou seja, é muito estável, 1,8% não praticamente nada. Dívida bruta, como é que está a dívida dela? A dívida dela começa aqui em 2009 com 132 milhões, chegando a 2019 a 1 bilhão e 74 milhões. É um número bem expressivo, só que a gente vê também que os números positivos dela também são bastante expressivos. Essa dívida aqui são dívidas prováveis oriundas das aquisições da expansão da empresa. Vamos ver aqui como é que ela reage com relação aos outros índices de equilíbrio da dívida. A dívida líquida, então, parte aqui de 132 milhões em 2009, chegando a 611 milhões em 2019, né? Descontando aqui a dívida bruta menos o caixa livre, ou menos o caixa líquido, a gente tem esse número de 611 milhões. Crescimento anualizado de 16,6%. Vamos ver aqui a dívida bruta sobre patrimônio líquido, bem tranquilo, números brancos aqui, nada alarmante, muito ok, 8,5% de crescimento, ou seja, todos esses números aqui, a dívida cresce em 16%, só que a receita cresce em 16%, o EBITDA cresce em 18%, o EBIT em 13%, o lucro líquido em 14%, então não é que a dívida cresce de maneira desordenada, né? Tem toda uma conjuntura que sustenta o crescimento dessa dívida. E a gente vê aqui nos equilíbrios, dívida bruta sobre patrimônio líquido, muito tranquilo. Tudo aqui é 0,34, 0,22, 0,28, 0,22, sempre muito equilibrada, né? Aqui na dívida líquida sobre a EBITDA também, a gente observa aquela parte aqui de 85 milhões em 2009, chega a 74 milhões em 2019, ou seja, um decréscimo de 1,4%. Então a dívida líquida cresce menos do que o EBITDA. O EBITDA conseguiu ultrapassar, né? Feita essa análise, a gente vai agora aqui para cima, coloca o códigozinho aqui da empresa. Pronto, como é que está o histórico dela aqui? O histórico da empresa, ela vem nas médias históricas. Em 2009 a cotação parte de R$ 8,86, R$ 8,86, e chega em 2019 a uma média anualizada, tá bom? Somando todas as cotações do ano dividido pelo número de pregões, dá 22,52, crescimento anualizado de 9,8%. O PL, preço sobre lucro, né, bastante esticado aqui em 2009, 33,7%. Se mantém esticado ao longo dos anos, em 2015 e 2016 dá uma baixada, ainda esticado, em 2019 aqui, não pelo preço atual, mas pelo preço médio, ele tem uma baixa histórica aqui, estaria muito bom, bem de entrada. Creio que essa média aqui tenha sido puxada para baixo pelo preço inicial do ano. Eu lembro que eu entrei na ação em maio, né, no preço de R$18. Então, esses preços iniciais do ano é que puxaram essa média para baixo. Já já a gente vai ver como é que ela está agora.
o PVP histórico dela. Então ela sai de 3.3, 3.2, 2.2, índices mais ok aqui, que ela dá uma piorada de novo, 2017 de novo, ou seja, o preço está esticando muito mais do que o patrimônio. E até pela média o preço está muito esticado, né? 4.1. Então o crescimento anualizado dela é de 2,2%. Ela sempre foi alta e permaneceu alta em alguns momentos aqui de baixa, né? Já está legal que foi da aquisição, só que nesse ano agora está mais de 4 vezes o patrimônio dela, o patrimônio líquido. Então o preço sobre a EBIT. O preço sobre a EBIT sai em 2009 a 19 e chega em 2019 a 13,7 na média, tá bom? A gente vai já ver o preço atualizado. Decréscimo de 3,2%. O EV/EBIT sai de 19,9 e chega a 12,5, né? Decresceu, isso é legal também, menos 4,5. Só que agora a gente vai ver o atualizado. Isso aqui é a média de 2019 e agora a gente vai ver o que é que está agora mesmo. Lucro por ação 99,97 centavos. O VPA, valor patrimonial, R$ 5,48. O PL atual ó, já deu uma esticada muito grande. Ó. Aqui era 22,7 e o PL agora é 29,6. Se a gente colocar aqui esse 29,6, só para a gente dar uma olhadinha. 0,6. Opa, desculpa. Não é essa a cotação. Vou colocar a cotação atual aqui, só para a gente tirar uma dúvida. Se a gente colocar esse valor, a gente já vê que o crescimento anualizado é de 12,5%. Né? Todo ano ela crescendo juros sobre juros, a cotação dela no valor de 12,5%. Só que ainda assim, ó, se a gente for ver, é abaixo da receita líquida, do crescimento da receita líquida e abaixo do crescimento do lucro líquido. Né? O lucro líquido vem crescendo um pouquinho a mais do que essa margem de crescimento do preço. Vamos voltar aqui. Pronto, voltou. Então o PL esticou aqui para 29,6, quase 30 anos aqui. O PVP, que era de 4,1 na média, hoje está 5,3, ou seja, o preço dela está equivalendo a 5,3 vezes o patrimônio líquido. Então já fica bastante esticada. Né? O preço sobre a EBIT dela é em 17,5 vezes e o Enterprise Value sobre a EBIT fica 18,7, números também bastante esticados, né? Quase topos históricos aqui. Se a gente for ver, os primeiros anos estavam nesse topo, né? Os primeiros anos aqui mais esticados, depois ela começou a decair, se manteve num patamar legal aqui e depois está voltando aqui a crescer novamente esses índices. Então a gente vem para cá para o nosso valuation. A gente vê que o preço atual é de R$ 28,83. O dividend yield que ela paga corresponde a 2,75, 38,87% a menos do que a Selic. Né? Ela está pagando 2,75, não é dividendo tão legal, mas ela entrega crescimento. Então isso aí a gente tem que pesar no que compõe o nosso preço. O lucro líquido dela, pelo valor do lucro líquido, ela deveria custar 17,70 centavos para a gente ter uma margem de segurança. Então, downside de 38%. Pelo fluxo de caixa, a gente tem que a ação poderia custar até R$ 39,65. Então, a gente tem aqui um upside de 37%. Pelo book value, né, que mede muito a questão patrimonial, e a gente vê aqui que está muito esticado com relação a isso, a gente vê que a ação teria que custar R$ 14,02. Então ela está com downside de 51%. Pelo valor intrínseco de Graham, né, que ele faz uma formulazinha mais simples para verificar, mas que também envolve a questão patrimonial e lucro por patrimônio. Essa fórmula nos diz que a ação deveria custar R$ 10,94. Então a gente tem um downside de 62,05%. A minha avaliação aqui é que eu vou dar é uma empresa muito boa, né? Só que eu creio que eu vou esperar um pouco para verificar o mercado aí nesse final de ano, começo de ano, para ver se eu vou investir mais, né? Não sei se é um bom ponto de entrada ou se eu faço aquisições em outras empresas. É provável que eu vá destinar o dinheiro para outras aquisições que estejam com um preço mais descontado do que o da Fleury.
tá? Mas relembrando, gente, é a minha concepção para aquisição das minhas ações, tá? Não é indicativo de compra ou de venda para vocês, tá? Cada um faça sua avaliação aqui com os números apresentados e tome suas próprias decisões. Novamente eu peço aí para vocês curtam o vídeo, se aqui lhe ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, né? Ative o sininho das notificações para ficar sabendo de cada vídeo que a gente lança. E boa sorte a todos, boas compras e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Forte abraço.